Boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Milena. Professor, tudo bom? Tudo bem. Áudio ok? Imagem ok? Áudio ok? Imagem ok? Só o Fabiano que está aguardando. Acho que o Fabiano que está tendo problema para entrar ali, mas... Milena já está. Vinícius ok. Bem, fazer uma rápida introdução aí para vocês entenderem como é que funciona o projeto, né? A proposta do Revisando é trazer professores das várias áreas, né, e de vários estados, para tentar dar atacar alguns tópicos, dar uma pincelada para você na matéria, auxiliar você na preparação. E o mais importante, né, dentro daquela situação bastante acessível, porque aqui a gente trabalha no Revisando com, não vou dizer não é doação, né, mas é uma contribuição simbólica, vamos dizer assim, né, porque de graça, né, como minha mãe dizia, né, não tem almoço de graça, né, então tem que valorizar o trabalho de todo mundo, perfeito? E aí, né, eu sei que a situação está complicada, então a gente coloca de forma livre, perfeito? Bem, fico feliz aí na participação dos colegas, né? O professor Diogo já está aqui com a gente. Receber o materialzinho, a sequenciazinha de slides. Fabiano agora está com o áudio ok também já, está acompanhando. Milena, Vinícius, slide ok? Senão eu já passo para vocês pelo WhatsApp, tá? Só para vocês poderem acompanhar. Só me dá um retorno aí. O retorno pode ser pelo chat, pessoal, ou pelo abrir o microfone, como você achar melhor. Essa aula fica gravada, e você pode assistir depois quantas vezes quiser, né? Está se preparando para qual concurso? A prova é mais para frente? Fica tranquilo, né? Você vai poder assistir isso várias vezes. E até peço aos colegas, divulgue aí, né? Divulgue o nosso trabalho, porque como a aula fica gravada, o seu colega vai poder adquirir depois, posteriormente, e funciona da mesma maneira, né? Pagando o quanto pode, beleza? Bem, então hoje o mestre da atualidade, né? O título é bom, hein? Mestre da atualidade é legal, pô. Né? Estão me ouvindo bem aí, né? Acho que dá, tá. Ó, como é que é? O professor Diogo pode zoar os gordos aqui também? Poxa vida, você fica zoando os gordos, cara? Pô, que coisa feia isso. Só um gordinho que tem numa turma lá que todo mundo conhece, que é... tá. Que é o pentelho que me enche o saco no aluno presencial e eu tenho que devolver na mesma altura, né? Tá certo. Então tá, vou deixar vocês com o professor Diogo, a aula está sendo Quando gravada. eu quiser sair do share, é stop share, né? Aí eu falo... Isso. É legal começar sem o share, porque aí eu vou fazendo aquela apresentação e tal, né? Perfeito. Tá ok? Qualquer coisa, prende o grito aí. Isso, assim. Tá bom. Bom, vamos lá, pessoal, 8:01. Boa noite, eu sou Diogo Silva, quem não me conhece, professor de atualidades. Quero dizer que a gente tem feito esse projeto, a gente sabe que está começando, mas a gente acha que é assim mesmo que tem que acontecer. As pessoas deixam muito para estudar em cima do edital e atualidades em cima da hora, fica uma loucura. Pois fica todo mundo desesperado atrás de mim aí, pedindo pelo amor de Deus, e a gente não tem tempo, porque começa a pintar muita aula, e aconteceu isso no 2018. A gente não conseguia atender os alunos, porque era muita gente que deixou para lá, e por isso eu valorizo muito vocês que já estão aí iniciando esse trabalho. Quero dizer o seguinte, a gente vai fazer esses balanços mensais, sempre, procurando enfatizar os fatos, passando uma semana, deram 15 dias, porque estava todo mundo empenhado lá na PM do Paraná. E aí a gente não pôde fazer semana passada, mas por isso nós estamos fazendo hoje, dia 14. Mas a ideia é fazer logo na primeira semana do mês seguinte. Então, na primeira semana de julho, voltamos a falar sobre os fatos de junho. Em especial, essa semana foi porque não havia horário, havia uma revisão aí para a PM. Então, o que vai acontecer? Nesta live especial, eu tomei a liberdade de gastar esse tempo de vocês, empreender esse tempo com vocês, procurando tratar de um conflito que aconteceu em maio, que foi um conflito muito
mas muito importante. Eu já dei essa aula no presencial aqui em São Paulo, tem poucos presenciais acontecendo, e os alunos ficaram atentos, foi ali 1 hora também, de muita atenção, porque muita gente tem dificuldade com esse tema. Qual tema é? O tema Israel versus Hamas, ou Israel versus Palestina, a briga que aconteceu em maio, o conflito que aconteceu em maio lá no Oriente Médio. Quero dizer para você tranquilamente, se eu tivesse que dizer 5 temas de 2021 que poderiam cair nas provas, eu levantaria este tema. Portanto, essa aula, para mim, é muito importante. Talvez uma das aulas mais importantes que eu dei em 2021. Não por mim. Eu sou promovido pelo tema. O tema é que me faz a aula ficar... Às vezes tem temas chatos, tem temas que eu tenho que gastar energia aqui com coisas chatíssimas, mas esse tema não. Esse tema é altamente concursável, por assim dizer. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer um apanhado rápido das coisas que aconteceram em maio, das quais eu nem coloquei em slide, exatamente para não complicar a sua cabeça, mas como você pode ouvir a hora que você quiser, você pode exatamente ter acesso a esse vídeo, mas vamos focar neste tema super importante que é Israel versus Palestina. Eu tenho certeza que quando acabar esse encontro, você vai falar, poxa, acho que agora eu consegui mais ou menos entender essa bagaça tão complicada. Bom, em maio de 2021, nós tivemos, então, eventos importantes acontecendo na América Latina. Vou citar pelo menos 3 aqui, né? Eventos significativos. Revoltas sangrentas na Colômbia. No começo de maio, no finalzinho de abril, o presidente da Colômbia, chamado Iván Duque, se você quiser ir anotando, né? Vou falar bem devagar, sugeriu uma reforma tributária na Colômbia, onde aumentaria os impostos da classe média. Quando ele faz essa proposta e anuncia isso, as pessoas vão às ruas. Vão às ruas contra esta proposta, contra esta medida que seria votada, e levantam outras tantas bandeiras. A bandeira da fome, a bandeira da vacinação, a bandeira do desemprego, a bandeira da aposentadoria, a bandeira da falta de moradia, enfim, outras tantas bandeiras apareceram nas ruas da Colômbia. E o que aconteceu? Mais de 50 mortes. Por quê? Porque a polícia da Colômbia é uma polícia que foi treinada para combater organizações extremamente violentas. Por exemplo, os guerrilheiros das Farc, que alguns chamam de terroristas, outros chamam de guerrilha, foram sempre combatidos ou pelo exército ou pela polícia. Juan Manuel Santos, que foi presidente da Colômbia, ganhou o Nobel da Paz em 2015 porque conseguiu negociar uma negociação meio capenga com as Farc. Quem não se lembra dos cartéis de Medellín e de Cali, também combatidos por essa polícia? Então, a polícia da Colômbia, qualquer ação que ela vê que é fora da ordem, ela entende como seu inimigo e ela parte para o confronto direto. Resultado, deu M, deu confusão. Por que deu M? Porque morreram mais de 50 pessoas. O Iván Duque, que é então o presidente, teve que retirar essa proposta de reforma tributária. A Colômbia não está pacificada, ela vive um drama ainda com movimentações aos finais de semana e com confrontos com a polícia. Então, seria um evento muito forte ao longo de todo o mês de maio. No Chile, país também que não faz fronteira com o Brasil, Chile e Equador não fazem fronteira, mas é um país amigo, viveu uma eleição para uma Assembleia Constituinte. Assembleia que vai passar ao longo de 2021 escrevendo esses deputados uma nova Constituição para o Chile, fruto de revoltas que ocorreram em 2019. Imagina que no Chile, o prefeito anunciou que ia aumentar a passagem do metrô, explodiram revoltas no Chile sem parar, isso em 2019. E aí o que acontece? As revoltas foram tão grandes que resolveram fazer uma nova Constituição. Jovens endividados no Chile, porque o ensino é totalmente privado, aposentadoria medíocre, resolveram então escrever uma nova Constituição. O que há de especial nessa eleição que ocorreu aí em maio? O que há de especial é que 1/3 dos deputados eleitos que vão escrever essa Constituição, que nós não sabemos como será,
são deputados que concorreram de forma independente. No Chile, você pode ser candidato sem estar vinculado a partido nenhum. Eu sou o partido do Diogo, eu sou candidato, e se eu tiver votação, eu posso participar aí da Assembleia. Então, existe essa 30% são deputados eleitos de fora de partidos tradicionais. 79 homens e 78 mulheres. Foi feita uma paridade para que as mulheres tivessem uma representação forte nessa Assembleia. E também foi dado aos Mapuches, né, que são os índios lá do Chile, também uma participação nessa Constituinte, que nós não sabemos o que virá, mas é uma Constituição para romper com aquela tradicional forma de governar do Chile, ou melhor, forma de ser das leis chilenas que eram da época de Pinochet. No Peru, até está se arrastando até agora, o Peru viveu um processo eleitoral, tudo indica, quase sacramentado, que Pedro Castillo vai se eleger contra um candidato de centro-esquerda, e também teve eleição no Equador, Guilherme Lasso se elegeu, o Bolsonaro até foi na posse. As bancas gostam muito de saber, colocam sempre uma questão de América Latina. O fato é que o Peru hoje é o país que, além dessa turbulência política, com presidentes que morreram, presos, todos envolvidos com casos de corrupção, o Peru também é o país com o maior número de mortes por milhão. Foi feita uma recontagem e chegaram aí a 190 mil mortos, o que coloca o Peru com a proporção, em relação à sua população, o país que mais morreu gente de Covid por milhão. Então, o Peru vive, como todos os países da América Latina, dramas sociais terríveis, porque isso tem a ver com a nossa colonização, que foi desigual, né, para construir uma elite que sempre teve privilégios, e como todos os países da América Latina. Então, esses três países viveram esses eventos marcantes em maio. Para não deixar de dizer que eu não falei, no Brasil nós tivemos a CPI da Covid ouvindo, e é importante guardar o nome de Omar Aziz, que é o presidente, de Renan Calheiros, que é o relator, mas não adianta a gente ficar aí detalhando tudo que está acontecendo ao longo de maio e nesse começo de junho na CPI, porque a CPI ela vai produzir um relatório. E esse relatório é votado por todos os integrantes. E o que esse relatório aprovar é o documento oficial. Tá? E aí a gente, com certeza, vai avaliar isso na hora certa. CPI a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina. A gente viu os embates ali, virou uma palhaçada em alguns momentos, mas vamos aguardar o relatório final de Renan Calheiros. Vale a pena mencionar que a questão ambiental também, no mês de maio, esteve muito presente, com o indiciamento de Ricardo Salles e o afastamento do presidente do IBAMA, lá nas investigações da Polícia Federal, em ações da Polícia Federal. Temos a questão ambiental sempre muito presente em todos os momentos, mas isso a gente vai deixar para falar em julho, porque são fatos que estão acontecendo agora em junho também. Hoje vocês devem ter visto que a Força Nacional está indo para Roraima para proteger os índios Yanomamis, né? Mas isso a gente fala lá na frente. Mas, enfim, a questão ambiental não sai da pauta. E eu quero chamar a atenção de vocês para que fiquem sempre olhando para as questões ambientais, porque nós entramos no período de seca. Também em maio foi anunciado o alarme hídrico no Brasil. Alarme esse que nos deixa preocupados, porque os reservatórios estão baixos, e isso pode levar a racionamento de água, e, eventualmente, como nós temos 70% da nossa energia de dentro de casa, energia elétrica, ela vem da energia de hidrelétricas, com os reservatórios baixos pela falta de chuva, naturalmente você corre um risco de apagão. Se não apagão, você tem que contratar as termoelétricas, como o governo já está fazendo. E quando ele contrata termoelétricas, a luz aumenta, porque essas termoelétricas, além de poluírem mais o meio ambiente, porque é queima de gás, queima de carvão, essas termoelétricas também são mais caras do que a energia hidrelétrica.
quase que uma tragédia perfeita, uma terceira onda, uma crise política com manifestações de todos os lados aqui no Brasil, e agora, para colaborar, ainda corremos o risco de um apagão e de uma crise hídrica. Mas isso tudo só vai ficar mais evidente, você vai ter que acompanhar, porque a atualidade é um pouco isso, que vocês acompanhem, né, os processos ao longo de quanto eles já ocorrendo, porque a gente tem 1 hora por mês para tentar falar de tudo, e é muita coisa. E junho, julho, agosto, setembro são os meses críticos, porque são os meses de seca, o que aumentam também as queimadas no Brasil. Tá? Então, não é só o desmatamento ilegal para vender madeira, como é a acusação sobre esse ministro Ricardo Salles e sobre o presidente do IBAMA, mas também um fenômeno natural, que tem a ver, as queimadas têm ação humana, mas, na maioria dos casos, ela também tem a ver com esse fenômeno natural, que não é só no Brasil, todo mundo vê que na Austrália, na Califórnia, sempre ocorrem queimadas por ações naturais. Então, nesses primeiros 15 minutos, eu estou fazendo esse balanço para poder entrar no tema que eu vou precisar de mais cuidado de vocês, e mais atenção, que é contar o tema Israel versus Palestina, onde eu vou acompanhar com os slidezinhos. Sim. Agora eu vou lá para o share, trazer de novo o meu slide para cá, para que a gente possa, então, dar sequência, tá bom? Já, vamos ali, share. Muito bem. Alguma questão, se quiserem, podem falar, ou se quiserem se manifestar pelo chat, é isso que eu queria fazer nessa introdução aí, tá? Eu chamei Israel versus Hamas. Tudo bem? Está tranquilo? A velocidade está boa? Tratamos de alguns temas gerais. Não quis poluir muito o slide. Fica aí, depois você anota com calma, você tem a sala para gravar, anota Colômbia, Peru, Chile, questão ambiental, né? E nós teremos muitas outras coisas para falar em julho. Teve a reunião do G7 e tantas outras coisas que estão acontecendo aí no mundo, mas vai ficar para o próximo, porque eu estou tentando olhar para maio. Tá? Então, qualquer dúvida, se manifestem no chat ali, porque é onde a gente vai conversar. Bom, então vamos lá. Bom, olha aí. Primeiro grande mapa. Este mapa, ele é um mapa que envolve o norte da África e o Oriente Médio. O Oriente Médio é onde está aquela bota maior ali, né? Que está a Arábia Saudita, que está o Iêmen, que é um país ao sul da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior país deste avançar aí, chamado Oriente Médio, né? Esse grandão aí que tem o Mar Vermelho entre a África e eles. É uma bota, né, chutada para o Oriente. Então, quase que um aumento daí do mapa da Itália, né? Bom, é chamada Península Arábica. Ali na Península Arábica surgiu, na Idade Média, uma religião chamada islamismo. E o islamismo surge com Maomé, volta do ano 600, ele entende que era, como toda religião, fundamental fazer uma expansão dessa religião e fazer uma expansão dessa religião monoteísta. E ele avançou por todo o norte da África, chegou até a Espanha, foi até o Marrocos, tal, e avançou também para uma região chamada Palestina ou Judéia, que é ao norte. Se ao sul da Arábia Saudita, que é o país maior da Península Ibérica, está o Iêmen, que vive uma crise humanitária. 8 de cada 10 crianças do Iêmen hoje ou estão doentes ou não têm o que comer. Ao norte da Arábia Saudita, você tem a chamada Judéia ou a Palestina. Bom, e daí, Diogo, o que tem a Judéia e a Palestina? O que tem é que a Judéia e a Palestina eram as regiões que deram origem a outras religiões, né? A região que deu origem a outras religiões, como o judaísmo e o cristianismo. Em outras palavras, depois que o cristianismo e o judaísmo nasceram na região norte da Península Arábica, onde hoje é Israel, onde hoje é a Palestina, novos povos chegaram a essa região. Que povos são esses? São esses povos árabes de religião islâmica
e que se instalaram por lá. Diogo, onde estavam os cristãos? Onde estavam os judeus? Alguns até ficaram ali, mas a sua imensa maioria foi para a Europa, procurou outras regiões do mundo. Muitos, depois da descoberta da América, vieram para cá. Nós conhecemos vários judeus que vivem aqui no Brasil, Luciano Huck, o Fábio Rabin, que é conhecido de todos pela sua comédia, Silvio Santos, Banco Safra, sem contar que Nova York tem imensa maioria de população judaica, Hollywood é totalmente controlada pelos judeus, eles têm uma grande presença no mercado financeiro do mundo e eles estavam espalhados pelo mundo. Ao longo da história, e aqui eu preciso muito me apoiar na história para poder contar esse conflito de maio, porque sem a história a gente não consegue traduzi-los para vocês de uma forma inteligível. Por isso eu vou fazer essa introdução bem longa, para que também vocês entendam o que vocês devem saber. O que me interessa é saber de atualidades. O resto eu sei que é história, mas é só para eu entender. Veja, ao longo da história, durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica perseguiu os judeus. E os judeus foram perseguidos, mas ali naquela região, que onde hoje é a Síria, depois eu vou aumentar essa região para vocês, você vai entender melhor. Tem um outro mapinha aí, onde eu aumento a região de Israel. É importante que você saiba localizar Israel. Por esse nosso sistema aqui mais barato possível, para poder baratear tudo, eu não consigo ter uma caneta para assinalar. Mas espero que todos tenham aí assim, facilidade. Se não tiver, depois dá um Google e ver onde é Israel no mapa, que é muito pequeno, inclusive, né? Mas eu não tinha nenhum mapa com o nome dos países e com a ocupação religiosa. Pois bem, então o que aconteceu? Vou dar pulos grandes na história. No século XIX, por volta de 1890, surgiu no mundo um movimento chamado sionismo. Volta à origem, volta ao Monte Sião, né? Vamos voltar para a origem do nosso povo judaico. Aonde? Lá na Judéia. Então, você que é judeu que está na França, que está na Inglaterra, que está na Alemanha, que está na Polônia, que está nos Estados Unidos, vamos voltar às nossas origens, vamos habitar as terras que foram dadas a Abraão, vamos habitar as terras que foram do rei Davi, do rei Salomão, vamos voltar para lá. E eles começam a voltar, principalmente aqueles que estavam menos afortunados, aqueles que estavam com mais dificuldade financeira, voltam e são estimulados a voltar muitas vezes. Quando eles chegam, o que eles encontram? Eles encontram esse mundo verde, esse mundo islâmico, né? Alguns árabes, outros não, né? E é o que eles encontram naquela região. Falam, poxa, chegamos aqui, estamos cercados por uma outra religião. Estávamos na Europa, estávamos cercados por cristãos católicos. Agora estamos aqui na nossa terra de origem, que é a Palestina, que é Israel, e estamos cercados por islâmicos. Mas até aí, tudo bem, todo mundo convivia, 1810, por ali. Vem a Primeira Guerra Mundial, e essa região era dominada pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele perdeu a guerra e ele se desfez, sobrou só a Turquia do originário dele. E o Império Turco-Otomano, esse território todo ficava nas mãos da Inglaterra. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, entre 1918 e 1939, né, nos anos 20, nos anos 30, essa região pertencia à Inglaterra. E a Inglaterra nunca se preocupou tanto em fazer fronteiras, respeitar os povos que ali viviam. Ao contrário, ela gostava muito mais dos judeus, porque ela tinha relação com eles que já tinham estado lá na Inglaterra, do que com os palestinos. Bom, agora você chegou num nome diferente. Sim, palestino. Quem é palestino? Palestino é o islâmico ou muçulmano, que é a religião, é um povo que vive onde? Na Palestina, que é esta região junto com Israel, que daqui a pouco eu mostro melhor no mapa. Então, eles conviviam, a Inglaterra não fazia muita importância. O que aconteceu? O que aconteceu foi que veio a Segunda Guerra Mundial e, junto com ela, o Holocausto, onde morrem 6 milhões de judeus. Não à toa, em 1945, é criada a ONU, encarregada de promover a paz mundial. Inclusive, depois a gente comenta lá no mês que vem, o Brasil virou membro do Conselho de Segurança da ONU, agora, foi essa semana que passou, mas não como permanente, mas como
temporário, e a ONU é criada e a Inglaterra diz, olha, eu não quero mais saber daquela região, eu estou preocupado em recuperar o meu território, que foi destruído pela guerra, em grande parte pelos bombardeios alemães, e vou entregar para os povos que estão lá. Vai nascer a Jordânia, vai nascer o Líbano, vai nascer a Síria, vai nascer uma série de povos. E a ONU decide, então, fazer o seguinte, olha, vamos criar um Estado para os judeus, mas não vamos criar um Estado para os judeus só, vamos criar um outro Estado também para os palestinos. Quando é isso? Isso é em maio de 1948. E aí, que é oficialmente criado, né, esse Estado, o Estado de Israel, e, inclusive, quem presidia essa sessão era um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Por isso o Brasil tem prioridade em abrir as assembleias da ONU, e desde que isso foi feito, nunca mais, desde 1948, nunca mais tivemos sossego e paz naquela região. Lá se vamos arredondar para 1950, vão para 70 anos de conflito. Ao longo desses conflitos ocorreram guerras terríveis, com mortes de milhares de países envolvidos, superpotências envolvidas nessas guerras. Israel sempre investiu muito em armamento. É a nação mais poderosa na região. Tem submarino nuclear, né? Ela tem aquela luta Krav Maga, são especialistas em rastrear computadores e telefonia celular. Tem baterias antiaéreas. Por quê? Porque para sobreviver, defendendo a sua religião judaica, cercado por um oceano de islâmicos, jamais conseguiriam. E quando a ONU criou, e agora eu vou para o próximo slide, ela tinha que enfrentar uma própria divisão dentro dos... Isso aqui é só para explicar uma coisa que daqui a pouco eu volto a falar dessa criação. Não pensem que os islâmicos todos são iguais. Ficou faltando falar isso. Existe uma coisa importante que vocês têm que saber, que aqui no texto, depois, esse texto vocês já receberam, vocês têm aí os slides, vocês leem com calma, mas basicamente é o seguinte, Diogo, então, todo mundo islâmico odeia Israel. Não é verdade, Israel tem parceiros no mundo islâmico. Os islâmicos também não são totalmente unidos. Os católicos, os cristãos não são unidos. Em católicos tem canção nova, tem renovação carismática, em protestantes tem calvinista, tem luterano. Nos islâmicos também tem xiita e sunita, para você ver como é complicado esse mundão religioso. Há uma subdivisão. Xiitas, hoje corresponde a 10% do mundo islâmico, sunitas, 90%. Não dá para dizer quem é mais radical. Tá? O importante é saber que o Irã e o Iraque são países que têm mais xiitas do que sunitas. Em todos os países daquele mapa verde que nós vimos, você tem mais sunita do que xiita. E o grande defensor dos sunitas é a Arábia Saudita. Então, já para você entender, onde está a Arábia Saudita, não está o Irã. E a Arábia Saudita até que conversa com Israel, mas o Irã não conversa. Então, já de cara quero dizer, se tem um inimigo que Israel possui maior, esse inimigo são os xiitas. Daqui a pouco você vai entender por quê. Tá? É uma subdivisão do mundo islâmico. Voltando então, quem são os xiitas? Aqueles que acham que o descendente de Maomé tem que ser um parente de Maomé. E os sunitas? Aqueles que acham que o descendente, o chefe, tem que ser alguém que é o mais preparado. Então, existe essa divisão no mundo islâmico. Para nós, nesse conflito, o que interessa é saber o seguinte: os inimigos mais radicais de Israel são os xiitas. Já eu te explico. Olha aqui, bom, agora chegamos no mapinha. Eu quero que, se você tiver com isso impresso aí, eu aumentei um trechinho que é o norte ali, que eu não consigo mostrar para você, porque eu não tenho aquela caneta aqui, não tenho uma mesa digital, que custa uma fortuna e tal. Nós estamos fazendo isso de casa, do jeito de tentar te ajudar. Mas eu aumentei aquela região que é Israel, e está aqui. O que eu quero que você faça de antemão? Eu quero que onde está escrito Palestina, se você estiver com isso impresso, você risque, escreva Cisjordânia com C.
tá? É porque esse mapa é tão bom, mas ele veio com a palavra Palestina. E eu não queria, eu queria que ele viesse com a palavra Cisjordânia. Então, o que a ONU fez? Ela pegou lá em cima, Talé, é o Líbano, ao lado, Síria, Jordânia, Egito, né? Então, são os países vizinhos. A ONU falou, olha, eu vou pegar essa região que é habitada por palestinos e por judeus e vou fazer o seguinte, aos palestinos que são extremamente miseráveis, pobres, precisam de ajuda externa, eu vou dar 2 territórios. Quais? A faixa de Gaza, a oeste, e onde está escrito Palestina, mas que é Cisjordânia, a leste. Então, o que corresponde a esses 2 territórios, faixa de Gaza e Cisjordânia? Corresponde ao que nós chamamos de Autoridade Nacional Palestina, que seria o território dos palestinos. E o que está em amarelo? O que está em amarelo é Israel, que seria o território dos judeus. Diogo, é puro, é purinho, purinho, só tem palestino na Cisjordânia? Não, tem judeu ali. Só tem judeu em Israel? Não, tem palestino ali. Mas quem manda, teoricamente, na Autoridade Nacional Palestina são os palestinos, e quem manda Israel são os israelenses. Mas não pense que a coisa é pura. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Tem um bairro aqui que é o bairro do Corinthians, que é Itaquera. Tem São Paulino morando em Itaquera? Tem. Então, não, é normal que isso ocorra. Mas as leis funcionam assim. Tem um outro mapa ao lado também, que tenta aí contar, enfim, contar melhor para vocês como é que as coisas são, mas vamos ficar com o mapa da esquerda. Quando a ONU criou, portanto, esses 2 territórios, a ONU reconhece Israel, mas a ONU, por exemplo, não reconhece que a soma da faixa de Gaza e da Cisjordânia corresponde à Autoridade Nacional Palestina. O Brasil reconhece, mas os Estados Unidos não reconhecem, por exemplo. O que aconteceu? Os palestinos ficaram enfurecidos porque entenderam que estavam vivendo ali há anos e que aquele território devia ser deles, e foram ajudados pelos libaneses, pelos sírios, pelo povo da Jordânia, até mesmo do Egito, a travar guerras contra Israel. E foram 4 grandes guerras. Uma guerra em 48 e 49, logo depois da criação. Uma guerra em 56, chamada Guerra de Suez. Uma guerra em 67, que eu quero que você guarde essa, daqui a pouco eu falo. E uma guerra em 1973. Portanto, de 48 até agora, tiveram 4 grandes guerras reconhecidas como guerra mesmo, entre palestinos e israelenses, mas palestinos ajudados pelos seus países vizinhos, porque há uma identidade religiosa, são imensa maioria de islâmicos. Na Guerra de 67, que foi a terceira, Israel bateu o martelo e falou, cansei. Israel pegou pedaços da Síria, Israel pegou pedaços do Egito, Israel tomou a faixa de Gaza e Israel tomou a Palestina. Então, desde 67, Israel controla esses territórios todos. Já entregou as terras para o Egito, não conseguiu a paz com a Síria até hoje. Então, Israel tem problemas com a Síria. E Israel controla, né, militarmente e com polícia esses 2 territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, desde 67. Tá? Bom, então, até aqui, tranquilo, isto é a história da criação, uma história que ninguém imaginava quando criou, que geraria este conflito enorme, tal, etc. Daqui a pouco eu volto aqui. Deixa eu só sair o stop check, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção agora? Bom, Diogo, e de 73 para cá, como é que a coisa está? Ora esquenta o caldeirão e transborda, ora esfria. Ora esquenta, ora esfria. A última vez que esquentou e transbordou foi em 2014. Então, faz 7 anos que nós não tínhamos tantos problemas na região. Temos agora, em 2021. Por isso, eu resolvi fazer essa live aí com vocês sobre esse tema que eu entendo que é muito importante. Não sobre a história. Quero que você entenda agora
com muita calma, quais são os 3 problemas que existem e dali eu vou pegar o problema que detonou tudo hoje. Existe um problema que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, se você está aí com sua anotação, é um trechinho pequeno, tamanho da Zona Leste de São Paulo, moram ali 2 milhões de pessoas, é uma região pobre, e desde 2007, a faixa de Gaza, há 14 anos, é controlada por um grupo extremista radical, que é meio partido político, meio que grupo militar, chamado Hamas, Hamas. Este grupo é xiita, tem ligação com o Hezbollah, que é um outro grupo extremista do Líbano, e tem ligação com o Irã. E esse grupo declaradamente, assumidamente, não tolera Israel e quer a guerra com Israel e faz armazenamento de armas clandestino, constrói mísseis para atacar Israel. Ele é um grupo extremista radical. Israel não quer saber do Hamas. Israel cerca a faixa de Gaza por terra, pelo mar e pelo ar. Pois bem, então, e na Cisjordânia? A Cisjordânia tem outro partido político chamado Al-Fatah. O Hamas está crescendo cada vez mais, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Tanto é verdade que era para ter eleição esse ano, e o partido que controla a Cisjordânia não quis fazer eleição, deixando o Hamas mais emputecido, porque ele quer crescer. Ele não quer ficar só na faixa de Gaza, ele quer avançar para a Cisjordânia. E o partido que controla a Cisjordânia não quer. Muito bem. Então, temos o problema número 1. Qual é o problema número 1? A existência e a presença do Hamas na faixa de Gaza. Problema número 2. O problema número 2 é o seguinte. Israel não quer tanto, não está tão preocupado com a faixa de Gaza, que é uma região muito pobre. Israel quer a Cisjordânia, que é uma região onde os israelenses já moraram no passado. E Israel, para dizer que a Cisjordânia pode e deve pertencer a ela, vem, ao longo do tempo, construindo assentamentos na Cisjordânia. O que são assentamentos? CDHU, Minha Casa Minha Vida, conjuntos habitacionais, que ficam espalhados por toda a Cisjordânia. Mais de 500 mil israelenses moram hoje aí na Cisjordânia, e Israel coloca judeu para morar lá. Qual a intenção de Israel? Chegaram um dia e dizer, olha, a Cisjordânia tem tanto israelense morando que ela não deve pertencer aos palestinos, ela tem que ser minha. O que a ONU acha disso? Condena. O que o mundo da lei internacional diz disso? Condena. Israel para? Não, Israel não para. Então, isso é um problema. Primeiro problema, o Hamas, que é declaradamente inimigo, que é a guerra. Segundo, Israel desrespeitando a lei da criação dos 2 estados. E agora o terceiro, que foi a origem desse problema. Eu realmente cheguei aonde eu queria. Jerusalém. Daqui a pouco eu volto no share e a gente vai ver Jerusalém. Jerusalém é reivindicada tanto pelos palestinos como pelos israelenses como sua capital. Afinal, é uma cidade historicamente sagrada. Para os judeus, ali está o Muro das Lamentações, que é o Templo de Salomão, que é o que sobrou do Templo de Salomão, que é o grande símbolo daquele que depois deu origem a toda uma dinastia de reis importantes para a fundação e para a origem do judaísmo. Ali, eu fico brincando que a aula de primeira comunhão ajuda muito a entender essa conversa. Ali está o Santo Sepulcro, onde Cristo foi sepultado, onde Cristo passou por sua condenação. Ali está uma mesquita que homenageia Maomé, que teria também feito uma aparição em Jerusalém. Portanto, ela é uma cidade sagrada para os judeus, para os cristãos e para os palestinos. Os cristãos não reivindicam muita coisa, a não ser poder visitar o Santo Sepulcro. Já Israel quer que seja sua capital e os palestinos também. O que fez a ONU? Vou dividir a cidade no meio. A cidade ocidental, acho que agora é legal mostrar o mapa.
a cidade ocidental, deixa eu botar, lá, ela fica para Israel. E a Jerusalém oriental fica para os palestinos. Poxa, Diogo, mas e aí? Quem nasce em Jerusalém? Quem nasce em Jerusalém é um cidadão do mundo. Não é nem israelense nem palestino. Ele tem um passaporte para essa cidade. Problema: todos esses símbolos sagrados que eu falei, Muro das Lamentações, Mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé, que é o Jesus dos islãos, ressurgiu, Santo Sepulcro, está tudo na Cidade Velha, que é aquela manchinha vermelha ali, que fica na Jerusalém Oriental. E quando a ONU criou essas duas cidades, falou, não, para cá não, os judeus que estavam lá de cá foram todos para lá. Os palestinos que estavam aqui foram todos para cá. A cidade ficou dividida. Jerusalém Oriental de palestinos e Jerusalém Ocidental de judeus. Mas nunca chegaram a um consenso. Tanto os israelenses querem a cidade só para ele, e estão fazendo isso sistematicamente, comprando posto de gasolina, comprando prédios inteiros, tal, como os palestinos também querem. Mas, até agora, há um certo convívio amistoso. Olha lá, aqui é a Cidade Velha, mais um exemplo, né? E aquela parte onde está o Domo da Rocha, onde está o Muro das Lamentações, a Mesquita, todos os Santos Sepulcro, onde estão todos as referências importantes para o bairro cristão, que é o amarelo, o bairro muçulmano, que é o azul, o bairro de armênios, que são cristãos ortodoxos, e o bairro dos judeus. Mas é tudo muito perto, isso aí é só Cidade Velha, dentro de uma Jerusalém enorme. Muito bem. Até aí, os três problemas, então. Primeiro problema, Hamas. Segundo problema, assentamentos da Cisjordânia. Terceiro problema, quem fica com Jerusalém. O Trump fez merda outro dia, porque ele quis transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém para dizer que ela deveria ser só de Israel. Mas Trump caiu e é bem possível que o Biden mude isso. Bom, agora chegamos no problema. O que aconteceu? A disputa, está lá, um bairro em disputa. Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah. O que aconteceu? Moçada, aconteceu o seguinte. Eu gosto de ficar cheio na tela na hora de eu explicar aqui o que aconteceu. Lembra que eu falei que quem era de um lado foi para o outro, quem era do outro foi para um? Pois bem, os israelenses, agora em maio, que é um mês super importante, que é o mês do Ramadã, que é uma espécie de Páscoa do mundo islão, e que é importante para os judeus, porque eles comemoram também a fundação do Estado de Israel. Alguns judeus chegaram com uma lei, disseram, olha, amigão, essa casa de Sobradinho que você mora aqui, essa chácara que você mora nesse bairro, Sheikh Jarrah, ele era do meu avô, antes de 48, antes da criação do Estado de Israel. Eles dividiram a cidade, disseram que essa parte oriental é de vocês, mas era do meu avô. Portanto, eu estou com uma ordem de despejo, estou com a polícia aqui. Sai daí. Falaram isso aos palestinos. Bom, essa lei é uma lei que serve em Israel, não serve para a Cisjordânia, não serve para Jerusalém Oriental. E eles chegaram com uma ordem judicial, apoiados pela polícia israelense, que controla a região, e foram despejando as pessoas desse bairro. O que você acha que aconteceu? Diogo, mas isso é um problema para gerar uma guerra? Pois é. As tensões, como eu falei, elas são históricas, elas são longas. Qualquer tipo de problema mais radical pode levar a transbordar. É só aumentar um pouco a temperatura que transborda o leite de novo. E foi o que aconteceu em maio. Foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que está aqui na notícia. O que eles fizeram? Foram tentar expulsar as pessoas desse bairro. Ao tomarem essa atitude, criaram uma ira em todos os palestinos. O Hamas nunca gostou de Israel. O Hamas já estava puto da vida porque as eleições foram adiadas e eles querem crescer. O Hamas tomou as dores desses palestinos de Jerusalém Oriental. Repito, é a gota d'água, estava para transbordar. Começa um conflito que dura 15 dias, que deixa 250 palestinos mortos,
e pelo menos 15 israelenses mortos. Ah, Diogo, perto de 500 mil brasileiros que morreram de Covid não é nada. Eu sei, os números não são tão relevantes. Se não tratasse de um evento que é histórico, se não tratasse de um evento que já teve muitos desdobramentos e que tem implicação, porque há palestinos e islâmicos pelo mundo todo, e se essa guerra vira uma guerra sem limite, ela pode gerar milhões de mortes, que este é o grande medo. Já estão todos com os sentimentos todos, e ainda mais o seguinte, veja, não esqueçamos disso, Israel é um dos primeiros países do mundo a imunizar seu povo, mas Israel não teve a compaixão, ou ajuda, ou cuidado de ajudar os palestinos na vacinação. Então, ali vizinhos convivendo abertamente juntos, mas um povo vacinado e o outro não. E quando não é vacinado, não pode entrar nos lugares, né? Então, uma disputa por um bairro levou à eclosão desse conflito em maio, como poderia ter sido o assassinato de um jovem. Às vezes, um fato como esse faz com que... E aí, quem é que vai entrar em ação? Quem vai entrar em ação é o Hamas, que vai pedir ajuda por Hezbollah e que já tinha túneis que levavam mísseis até a faixa de Gaza. O surpreendente, ninguém imaginava que na faixa de Gaza tinha tantos mísseis como dessa vez. A faixa de Gaza enviou mais de 3 mil mísseis em direção a Israel. Pô, não, morreram só 15? Diabo é isso? Israel, com o poderio militar que tem, conseguiu matar 250 palestinos da faixa de Gaza. Veja, o conflito começa na Cisjordânia, mas o alvo foi a faixa de Gaza. Por isso que eu coloquei Palestina versus Hamas. Não que não tenha tido empurrão, briga, mas a Cisjordânia foi mais de soco mesmo. Lá na faixa de Gaza, a briga foi muito mais violenta, muito mais de guerra. Bom, e aí, Diogo? E aí, que é isso, guerra é guerra 15 dias, o mundo pedindo paz. Aqui, novamente, eu continuo explicando, depois isso aqui é mais para efeito de leitura de vocês, onde eu pego a notícia, dá um print aí, ou imprima esse material, que você vai ter toda essa descrição na forma de texto, é a notícia que eu peguei, né? E aí o que acontece é isso. Pô, você soltou 3, imagina Israel mandando, a faixa de Gaza mandando 3 mil mísseis. Pois bem, dos 3 mil mísseis, 90% foi interceptado. Por quê? Como eu falei, Israel tem o domínio de uma tecnologia que chama domo de ferro, que está representado na figura aí, né? Que é um escudo antimísseis. Na hora que soltam os mísseis lá da faixa de Gaza, antes deles cair em território israelense, ele é interceptado. Isto é feito por ondas de calor. Mesmo assim, um ou outro caiu, né? Mas 90% não caiu. Então, o sucesso não foi aí como os homens da faixa de Gaza, o Hamas, queriam. De qualquer forma, representou um grande susto para Israel, porque Israel percebeu que a faixa de Gaza estava muito mais, com muito mais armamento do que eles imaginavam. A faixa de Gaza, nessa guerra, algumas coisas interessantes aconteceram. Uma foi o sucesso dessa bateria antimíssil. O outro foi que o Hamas, isso acontece aqui nos Montes Cariocas, nas comunidades pobres onde o narcotráfico está no Brasil. O que eles utilizam? Eles utilizam de escudos humanos. O que são os escudos humanos? A faixa de Gaza, o Hamas procura se instalar com o seu poderio militar e seus grandes chefes em hospitais, escolas, canais de televisão. Por quê? Porque se Israel, que tem uma inteligência fantástica para saber onde é que estão os principais líderes, resolver atacar escola, hospital e televisão, a comunidade internacional vai contra Israel, e é isso que a faixa de Gaza quer. É isso que o Hamas quer. Então, o que os israelenses faziam? Eles mandavam um anúncio 1 hora antes, dizendo, olha, abandonem o prédio, porque eu vou destruir esse prédio.
ou mandavam bombas de efeito moral, dizendo: saiam daí, porque eu vou atacar essa região. Porque eles sabem que eles mandando uma hora antes é tempo das pessoas levarem seus pertences e fugirem. Mas o armamento que estava ali, esses não conseguem tirar. E hospitais, prédios inteiros, escolas, creches foram destruídas. Nisso, chegaram a morrer civis e 50 crianças nesses ataques. Muitas vezes, infelizmente, o Hamas, aí associado ao Irã, que é o inimigo, associado ao Hezbollah, deixava essas crianças desamparadas e levando a esse genocídio aí nesse conflito. Bom, foram 15 dias, o mundo inteiro em maio pedindo paz, pedindo trégua, porque já estávamos em pandemia, e esta guerra milenar, secular, uma guerra histórica, que pode sempre crescer, porque envolve religião, território, finalmente veio um cessar-fogo. Cessar-fogo, houve a mediação do Egito, né, nessa investida. O próprio presidente Joe Biden também pediu que houvesse um cessar-fogo, mas foram aí dezenas de milhões de dólares que vão ser gastos para reconstruir a faixa de Gaza, porque já é uma região super pobre, onde até a gasolina é controlada pelos israelenses, a gasolina que entra lá, e os prédios foram bem destruídos, né, porque matou 250, a força é desproporcional entre Israel e a faixa de Gaza, mas Israel conseguiu destruir muito, enfim, edificações mesmo, né? Então, milhões de dólares para reconstruir, mas conseguimos finalmente, neste ano, depois de 2014, ter um conflito que não chegou a 1.000 mortos. O de 2014 teve mais de 1.500 mortos. E, eu repito, não é pelo fato de 250 morrerem. Na Boate Kiss morreu, sei lá, mais do que isso, né? Então, a gente sabe aí que tem essas questões. Não chegou a ser mais que isso, não, Boate Kiss. Acho que não lembro direito, mas eu sei que Brumadinho é mais de 100, mas não é questão número, é questão a história que está por detrás deste conflito. Há, neste momento, um cessar-fogo declarado, né? Mas não quer dizer jamais que esta região está pacificada. O Hamas continua controlando a faixa de Gaza, cresce cada dia mais na Cisjordânia, e o Hamas é declaradamente um grupo extremista. Extremista é o Hamas, é o Hezbollah, é o Boko Haram, que controla a Nigéria, é o Estado Islâmico, é a Al-Qaeda. Opa, tem uma perguntinha no chat. Aqui. 242 mortes na Boate Kiss. Eu achava que tinha sido chegado, mas foram 500 que estavam lá dentro. Mas, de qualquer forma, veja, na Boate Kiss, aqui no Brasil, por uma negligência, é quase o mesmo número de pessoas que morreram lá na faixa de Gaza, que é um conflito que foi notícia no mundo todo. Isso aqui num dia, lá, nós aqui num dia, lá foram 11. Só para dar uma... Não estou tão preocupado com o número, mas mais o efeito que isso pode ser com uma prova de concurso, e é um assunto que que os examinadores sabem que, se eles quiserem complicar a sua vida, se você não domina muito as palavras, muito os mapas, você pode se embananar numa questão. Por isso, estou gastando com muita calma, falando bem devagar sobre isso. Escolhi gastar esse tempo com esse tema, porque entendo que não é um tema sobre os conflitos do Oriente Médio. Não, tem a guerra da Síria, que está fazendo 10 anos. Tem o Iêmen, que eu contei para vocês. Temos problemas no Marrocos, que são as pessoas que entram em Ceuta, que pertencem à Espanha, que querem entrar na Europa. Temos problemas na Líbia. A Líbia está em guerra civil. Agora, o Afeganistão, que tem o Talibã, que é outro grupo extremista, os americanos estão saindo de lá. Então, eu tenho, pelo menos aqui na minha mão, deixa eu ver aqui. Senhor, quando foi possível, o senhor pode me explicar quem são jihadistas? Posso, sim, Vinícius. Vou explicar já. Jihadista é um nome que se dá a um grupo extremista.
né? Então, toda vez que você falar, porque o que é o jihad? O jihad, a tradução é J-I-H-A-D, significa conversão. Muitas vezes, traduziram nos livros didáticos do Brasil mesmo, um erro grave, trataram como guerra santa. E isso acabou ficando aí no domínio dos jornalistas, tal, como jihad sendo guerra santa. E não é. Mas é uma conversão daqueles que desejam, pela força, fazer essa conversão. Então, quando você fala de grupo jihadista, o Hamas é um grupo jihadista, o Hezbollah é um grupo jihadista. 90% da população islâmica é pacífica, do bem, é calma. Mas existem esses grupos extremistas, jihadistas, tem um outro que chama Jihad Islâmica, que também é do lado do Hamas ali, uma presença marcante na faixa de Gaza. Então, jihadista é quase que um sinônimo de extremista no mundo islâmico, que quer dizer a conversão na força. Óbvio que um católico, um evangélico quer converter as pessoas. Quantas vezes você não foi convidado para frequentar uma ou outra igreja? As igrejas só crescem com fiéis. Então, isso é natural nas religiões. O problema é quando você quer converter pela força. E no imaginário ocidental ficou essa ideia de que os islâmicos sempre queriam converter pela força. Não é verdade. Católicos já travaram guerras entre eles, ou a famosa cruzada. Então, mas enfim, é isso. Jihad é conversão pela força, mas não é guerra santa, porque todas as religiões já praticaram guerra santa. Mas, para nós, quando eles falam em grupo jihadista, eles estão falando de grupos extremistas. Tá bom? Imagina isso. Essa é a função da nossa conversa aqui. Bom, então temos lá essa paz. Deixa eu botar aqui para ver qual é o próximo. A ONU, muito legal, a ONU abriu uma investigação tanto de um lado como do outro, né? A Michelle Bachelet, que é a Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, quer apurar quem são os culpados dessa matança. Óbvio que eu não acredito que isso vai dar em alguma coisa, porque tantas matanças já ocorreram na região e nunca se levou adiante ou a punição de ninguém, né? Mas, de qualquer forma, ela está entendendo que existem violentos na faixa de Gaza, como existiu uma violência desmedida também aí do lado de Israel pelo seu poderio militar. Então, vamos aguardar o desenrolar disso tudo, porque esses tribunais internacionais sempre são muito complicados. Mas é interessante saber que a ONU entendeu que os dois lados têm aí culpa no cartório, por assim dizer. Para esse efeito, acho que esse aqui é o último, para efeito de domínio histórico, é importante você saber que o então primeiro-ministro de Israel era Benjamin Netanyahu, e ontem, ele caiu domingo, dia 13, hoje é 14, para vocês terem uma ideia, eu mandei esse slide para o Márcio ontem de noite, porque eu sabia que ia ter essa eleição, e essa eleição muda, vamos ter que aguardar para ver o que vai mudar na política de Israel, porque os partidos todos, imagina, Israel estava tendo eleição todo ano, foram 4 eleições nos últimos 2 anos, e nunca conseguiam obter maioria. E o Benjamin Netanyahu sempre foi muito mais violento em relação aos palestinos, porque depende muito da política aí daquele que governa Israel. Se esse cara é um cara muito radical, ele vai bater mais nos palestinos. Se ele é mais moderado, ele convive de uma forma melhor. O pessoal que entrou é um pessoal que juntaram tudo. Tá, a extrema-direita com a extrema-esquerda, mais os árabes, todos eles contra Netanyahu, porque Netanyahu era o primeiro-ministro, chama Abbas, o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, ABBAS, e Netanyahu estava há 12 anos no poder. Para quem não lembra, ele era muito amigo do Trump e muito amigo do Bolsonaro. Inclusive, ele veio na posse do Bolsonaro. Mas ele caiu aí depois de 12 anos. E vamos ver o que vai acontecer com esse novo governo de Israel. Como ele é
uma coligação de gente de tudo quanto é lado, dificilmente ele vai, inclusive vai ser assim, 1 ano e meio vai ficar um cara de um partido, depois troca, fica um outro ano e meio de outro partido. Precisamos aguardar para saber o que vai acontecer com Israel em relação aos palestinos. Se vai piorar ou se vai ser mais brando. Todo mundo imagina que deve ser mais brando, mas não quer dizer que vai tolerar também. Dificilmente a gente tem aí uma tolerância também em Israel. Lembrando que em Israel existem os chamados ortodoxos, são aqueles que usam aquele chapéu preto que a gente vê em Genópolis, em São Paulo, com aquelas trancinhas. Esses caras também não toleram os palestinos, para a gente não ficar achando que só tem radical de um lado. Existem radicais dos dois lados. É o seguinte, eu não quero avançar, porque eu quero deixar vocês perguntarem as dúvidas que vocês têm, porque eu sei que este tema é muito pesado. Eu sei que não é culpa de vocês, os professores de História e Geografia do ensino médio fogem de explicar isso para adolescente. Adolescente não tem a maturidade para tentar entender este conflito tão polêmico que envolve religião e história. É preciso muita calma, só quando você está mais velho, assim que a gente consegue, pela sua experiência de vida, trazer essas informações para vocês. Então, não fiquem acanhados de perguntar qualquer coisa, porque eu sei que não é culpa de vocês, é culpa do sistema educacional brasileiro que fica só valorizando as coisas do cristianismo. E o mundo não é só o cristianismo, pode ser a sua fé, pode ser a sua crença, mas é importante que a gente... Outro dia eu estava explicando Mianmar, dizendo, poxa, todo mundo pensa que budista, que é os caras que vivem em Mianmar, que é da religião budista, são os caras calmos. Porra, eles estão perseguindo os muçulmanos lá, budista matando muçulmano. Mas o nosso preconceito, a nossa visão ocidental, fica achando que budista é todo mundo calminho e tal. Não pode pensar assim. Religião é muito complicado. O que a gente tem que imaginar é que, na maioria dos casos, em 90% as pessoas são boas. E o que a gente procura estudar são governantes radicais, são grupos extremistas, jihadistas de um lado, ou ortodoxos do outro, que fazem esse conflito voltar ou não. Bom, está em paz, mas nada indica que isso seja uma paz eterna. Para quem já foi meu aluno no presencial, em outros momentos, eu sempre começo o meu curso contando este problema, porque este é um problema que vai servir, se você for prestar concurso até 2050, você vai ter que, eu não acredito que a paz entre esses dois povos ocorrerá até lá. Então, você deverá entender esse conflito. Por isso, essa aula é muito importante. Por isso, eu valorizei. Sorte de vocês três que estão aqui e sorte de quem comprar depois, porque eu sei que a televisão não tem tempo para explicar isso, nem quer explicar. Quer falar de Covid, de futebol, Copa América. Vejam que a Colômbia não cediu a Copa América, inclusive, porque estava vendo aqueles conflitos que eu comecei. Agora, tem que ter paciência, porque é disso que o bicho gosta. Eu estou falando do bicho são as bancas. As bancas querem colocar você aí em saia justa. E como é que eu coloco pessoas em saia justa? Quando eu coloco temas que eu sei que eu posso complicar a vida do aluno. Meus queridos, eu não vou avançar. Eu sempre falo, a gente fica mais tempo e tal, mas agora está aberto a vocês. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, eu acho que não dá. São 9 horas de uma segunda-feira. A gente ficou 1 hora aqui, começamos em ponto, que é a nossa proposta, e eu não quero avançar porque eu sei que já deve estar fervendo a cabecinha de vocês aí com Hamas, Gaza, Cisjordânia. Eu queria ouvir um pouco vocês aí, ou pelo chat, ou como é que é, se ficou alguma pendência, se estão em dúvida com alguma coisa. Por favor, manifestem-se, eu preciso saber. Fabiano, Vinícius e Milena. Vamos lá, professor, está ótimo. A aula foi excelente. Sobre o desastre que teve no dia religioso dos judeus, eu preciso saber. Vinícius, está falando do que desastre? De qual desastre? Desastre... Eles foram... Estava tendo uma comemoração religiosa dele e pareceu que era no Coliseu, aí começou a ter um terremoto dentro do local
E muitos judeus foram... Não, mas esses carros-bombas, esses desastres que acontecem aí, se a gente for ficar decorando um por um, nós estamos fodidos, porque a gente não vai conseguir nunca. São mais de 50 atentados terroristas por dia no mundo. Aí tem que ver aqueles que morrem mais. Desculpa que eu li ali, Fabiano, você estava falando. Te cortei, mas... Não, só falei que a aula está excelente. Não, obrigado, Fabiano. O que eu não quero ficar complicando mais, porque essa não é uma aula sobre conflitos do Oriente Médio. Eu teria que explicar, eu só disse que esse é o conflito entre a Cisjordânia, entre Israel e a faixa de Gaza, tá? E especialmente o Hamas. Agora, sobre aquilo que você falou, Vinícius, é uma loucura. Se você abrir hoje, você vai ver, explodiu um carro-bomba no Iraque, porque o Iraque tem guerras entre xiitas e sunitas todo dia. Se você for para o Afeganistão, morrem 30 em carros-bomba. Se a gente entrar nessa de ficar... pode ver que eu edital assim, fatos mais relevantes que apareceram na mídia. Então, nos editais saem assim, eles não têm essa... Eles têm tanta coisa a perguntar, de ficar perguntando. Se perguntar também de um carro-bomba que explodiu ou de um acidente que morreram os judeus que estavam numa sinagoga e tal, ninguém vai matar. Isso não é uma boa questão. Tá? A atualidade, provavelmente é a Colômbia que está em evidência nesse momento, né, professor? Aqui na América Latina, é Colômbia... E o Brasil com o Bolsonaro. E o Peru com o processo eleitoral, porque foi muito dividido o processo eleitoral no Peru, né? Em El Salvador também. Em El Salvador... O pai da menina está preso e ela era de esquerda. Fujimori, Isso. E o Peru passou a ser o país com o maior número de mortes por milhão. E é um processo eleitoral muito dividido. Ela está dizendo que teve corrupção, e é um cara de esquerda que está ganhando, mas é um cara de esquerda muito complicado, porque ele é de esquerda, mas é contra casamento gay. Ele tem vários... Ele é homofóbico, ele é bem homofóbico. Ele é um cara... Só que ela também, professor, ela é de direita, só que ela quer deixar tudo, estatar tudo para ela. É só a economia que ela é. Ela é corrupta. O pai dela é ladrão safado, está preso. Ela é corrupta. Verdade. Então, aqui na América Latina, agora, ficar muito atento, a gente vai ter outras aulas, mas ficar muito atento aí a essa questão do G7 e do G20, que criou um imposto no mundo para as 100 maiores empresas do mundo de 15%. Isso aí é um fato histórico, super relevante, que foi votado no G7 e vai ser agora no G20, acho que é julho a reunião. E o Biden, saibam de uma coisa, acho que na sexta-feira, na cultura tem aquele Connection, Manhattan Connection e tal. E aí eles falam lá de Nova York. Então os caras leem jornais americanos e estão acompanhando as análises norte-americanas. O Biden pegou a questão ambiental, botou embaixo do braço aqui e vai andar com ela os 4 anos do seu primeiro mandato. Ele não vai abandonar isso aí. Então, vai ter sempre a questão ambiental ligada ao efeito estufa, ligada à mudança de emissão de gases de efeito estufa, em todas as pautas de reuniões internacionais que ocorreram entre chefes de Estado, isto vai aparecer. Em contrapartida, nós temos problemas aqui no Brasil, né? Tomara que acordem, porque isso pode prejudicar muito o nosso país. Então, a questão ambiental, pelo lado americano, e Covid, não adianta ficar pensando em estudar agora. Hoje eu estava gravando, eu gravo com o TJ também, né? Está muito quente a ideia de sair o TJ. Aí eu gravo um curso inteiro, numa escola aqui em São Paulo, chama Meu Curso. Ele é mais ligado para a parte jurídica. Eu gravei o bloco 9, que foi sobre Covid, e ia gravar o bloco 10. Eu deixei esse assunto para ser o último também lá. Quando eu estava gravando o bloco 9, eu estava falando de Covid. No intervalo, meia hora mais ou menos cada bloco, eu fui lá, eu gastei meia hora para explicar isso para vocês, eu gastei uma. Eu vi que já tinha mudado, a Janssen já não ia mais trazer as vacinas. Eu falei, acabei de gravar bloco, entre um bloco e o outro já tem que mudar aqui. Então, Covid, eu digo para todos os meus alunos, deixe para estudar, faltando um mês para a prova. Não adianta ficar preocupado, muda tudo toda hora, qual é a vacina que... você pode falar um pouco da Guerra dos 6 Dias? Olha, a Guerra dos 6 Dias, Milena, foi uma guerra onde... Agora que eu vi, desculpa.
ocorreu entre o Egito, que ajudava os palestinos, a Síria e a Jordânia, que ajudava os palestinos contra Israel. Foram exatamente 6 dias em 1967 e fazia parte de uma guerra que já vinha acontecendo sistematicamente desde 48, como eu falei, nessa animosidade. O que é especial dela é que Israel, já em 67, tinha um poderio militar muito espetaculoso. E ela detonou o Egito, pegou uma grande parte da península do Sinai, do Egito, da Síria, e até hoje ela não devolveu para a Síria, pegou as colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, super importante, ela não devolveu, e invadiu, e tomou a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém. Então, toda vez que a gente faz menção a essa guerra, mostra que esta guerra para os palestinos, depois ela devolveu, fez um acordo de 79 com o Egito, devolveu a Península do Sinai para o Egito, hoje vivem em paz Israel e os egípcios. Mas o que é interessante dessa guerra é que ela é um desrespeito completo ao acordo firmado em 48 na criação dos 2 estados, porque, teoricamente, esses 2 estados eram para ser autônomos. E aí, quando Israel invade e domina Jerusalém militarmente, com policiamento, e invade a Cisjordânia e tem interferências, ela está desrespeitando o acordo de 48. Então, toda vez que se fala alguma coisa, eu falo, olha, e aí o que aconteceu, só para você saber, não pense que os palestinos ficaram quietos. Em 73 tem um feriado no mundo israelense que é o Yom Kippur, onde eles não podem sair de casa, eles ficam fazendo um zen, ficam em casa quietinhos. Nesse dia, todos os povos árabes atacaram Israel de surpresa, porque sabiam que todos em 73, 7 anos depois, fizeram esse ataque de surpresa, porque sabiam que os israelenses estavam comportados em casa rezando. Como eu falo, não tem santo de nenhum lado nem do outro, mas prevalece o poderio militar israelense, que é um poderio que, se ele não tivesse, jamais, obviamente com a ajuda norte-americana, se não contasse com esse poder, jamais sobreviveria na região. O que o sustenta ali, o que faz viver ali, é exatamente essa força e esse investimento que eles têm militarmente, que faz com que sobrevivam, né? Agora, o Irã isso é um outro capítulo, porque o Irã é amigo da Síria, e aí o Irã tomou as dores da Síria, tomou as dores do Palestina. O Irã é um país muito forte e é inimigo declarado de Israel. E o Irã tem armamentos interessantes, né? Todo mundo suspeita que o Irã tem, assim, a sua bomba atômica, como Israel tem a sua bomba atômica. Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte são 4 países que não poderiam ter a bomba, repito, Coreia do Norte, Paquistão, Índia e Israel, os acordos todos firmados pelo mundo, mas possuem aí a bomba. Para você, ficaria assim, seria interessante uma aula de história sobre a Guerra dos 6 Dias e tal, precisaria ver contando com muita calma, de 48 e 49, do Canal de Suez, mas para você aqui, essa Guerra de 67 é aquela que faz com que Israel desrespeite o acordo e domine oficialmente e militarmente os territórios que são dos palestinos. Tá? Diogo, fala. Só uma dúvida. Quando faz esses acordos nucleares, sempre parte dos países grandes, que é os Estados Unidos, ele é obrigado a assumir com a bomba atômica dele ou não? Não, o que existe hoje em acordo nuclear é o seguinte: os 5 que fazem parte do Conselho Permanente da ONU, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia e França, esses 5 poderiam ter bombas atômicas. E foi feito um acordo de não proliferação de armas em 69, se não me falha a data. E a partir dali ninguém mais poderia ter. No entanto, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte desenvolveram. Hoje, quando o Biden tomou posse em janeiro de 2021, o Biden foi conversar com o Putin. E nessa conversa eles firmaram um acordo que é histórico, que é lá da época do Reagan, lá de 85, que diz o seguinte: cada um vai ficar com o que tem. Ninguém mais pode construir míssil de longo alcance nem aumentar o seu poderio nuclear. Há de se
duvidar, né? Porque todo mundo aí nesse mundo, ninguém é cobra, mas há em satélites, há investigação. Então, existe essa coisa que há um desrespeito a essa coisa de eles terem, esses quatro terem desenvolvido o armamento nuclear, e há um acordo que o Biden firmou com o Putin de que não pode aumentar o que já tem. Eles não vão se desfazer, se desfizeram de muita coisa já, mas cada um vai manter. Os Estados Unidos falam assim, agora eu vou acabar com o meu arsenal nuclear. A Rússia vira a potência mundial, não é? Então, eles mantêm aquela coisa de respeito. O problema do babado de hoje em dia não é nem Rússia, nem Estados Unidos. Na reunião do G7, você pegar a declaração deles, é a China. A China. É a China. Todo mundo quer pegar a China, matar a China, Lógico. tirar a China do... A China, você não tem informação, você não entra, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. E, com certeza, eles podem fazer o maior exército do mundo, porque vai ter chinês pra caralho no mundo, né? Então, pode matar 100 mil, que não é problema para eles. Então, só na parte de pessoal, né? Na parte tecnológica, na parte de tudo, né? Sim. Empresa. Hoje, por exemplo, uma das coisas que o Biden está tentando fazer agora é investir na produção de chip. Porque o chip é tudo hoje. O chip é o que faz o hospital funcionar, o que faz essa câmera que está me filmando. Não é o chip de celular, é tudo. E quem domina a produção de chip no mundo é a China. E agora que os americanos estão caindo agora que a Apple chegou com aquele M1, que ela produziu aquele chip M1, que começou a se americanizar. Isso, que agora vão começar a colocar dinheiro em tecnologia para fazer chip americano para concorrer com o chinês. Tarde demais, né? Ficar brigando com eles, não sei se é muito interessante. Já? Mas é mesmo assim, na reunião do G7, vamos brigar? Aí a Alemanha falou assim, vamos brigar, Biden, mas nem tanto, tá? Porque eu preciso deles. A Angela Merkel respondeu para o Biden nessa reunião de ontem. Diga, Vinícius. Eu li ontem, parece, o Brasil voltou para o Conselho de Segurança da ONU. Mas como que ele não está respeitando a parte ambiental? Pois como que ele é chamado de volta? Não entendo isso. Pois é, eu também... O que os analistas brasileiros disseram que era uma excelente oportunidade. Note, o Brasil foi um dos países que mais participou desse conselho temporário. Não por acaso, muita gente criticou a postura do chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, tal, e de outros tantos, porque o Brasil é muito respeitado pela sua diplomacia. Na nossa diplomacia, ela é considerada uma das melhores do mundo, porque é a diplomacia que busca o acordo, que busca a paz. Ela raramente se posicionou como durante o governo Bolsonaro. Mas isso é uma crítica da esquerda, tal. Bom, pode ser, mas repercutiu de uma forma ou de outra de uma certa estranheza, porque o Brasil não tinha essa postura de se posicionar como fez durante esse tempo, né? Mas, se você quer saber, vai tentar entrar no Instituto Rio Branco para você ver se é moleza. É dificílimo, porque desde o próprio Rio Branco, a nossa diplomacia sempre foi respeitada no mundo. E o Brasil é eleito para o Conselho por 2 anos. É o biênio 2021-2022. Vamos entender, tudo que eu li que seja uma excelente oportunidade para desfazer essa imagem ambiental que o Brasil construiu aí. Tudo indica que esse Carlos França, que é o embaixador, é menos radical do que o Ernesto Araújo, né? Vamos torcer. O Márcio está pedindo vocês se esquecendo de se inscrever no canal do YouTube, porque tem muita aula de graça, né, Marcião? Tem muita coisa lá para vocês e muitas outras aulas de outros professores nesse esquema de contribuição voluntária aí, que pode ser algo bem interessante no momento de crise aí. E a ideia é sempre aumentar, e não é ficar só com os professores de uma mesma região. Conhecer gente que falam pessoas que falam de outras gentes, pessoas de outras regiões é bem legal, porque cada um usa um recurso didático diferente, né? E é bom que a gente escute várias formas de explicação. Mais alguma dúvida? Obrigado, professor. Desculpa aí alguma coisa. Desculpa o quê? Não tem nada. Professor, ok, excelente a aula, hein? Top. Eu acho que é isso. Vamos focar nesse tema aí, que é um tema muito forte para 2021. Como a gente acha que quem for prestar TJ aí, Polícia Civil, 2021 o alvo de atualidades,
Guarda esse aí no bolso do colete, porque eu escolhi, não foi à toa. Marcelo? Tem que escolher as pérolas aí. Não é isso? Hein, Márcio? Certo, certo. Opa, áudio ok? Isso, tá ok, né? Faz o seu jabá aí do processo aí. Opa! Espero que o pessoal tenha gostado, né? Com certeza a qualidade da aula é indiscutível, mas também a ideia do projeto, né? E como o professor Diogo falou, né? A proposta é trazer colegas de diversos estados com visões e didáticas diferentes, né? Sempre para poder colaborar com o aluno, né? Para ele poder se preparar de uma forma melhor. Eu falo que às vezes, né, um concurso que é de nível federal, né? Poxa, você está concorrendo não só com o pessoal da tua região, então você está concorrendo com, né, o pessoal do Brasil todo. Então você saber como o cara está se preparando, né, nas diversas regiões, pô, isso aumenta um monte a tua bagagem, aumenta bastante a tua chance de concorrer de igual para igual. Ele acabou de falar para mim que ele monta uma excursão que sai lá de Curitiba para vir prestar TJ em São Paulo. Eles lotam um ônibus e vêm prestar. E você acha que isso acontece na civil também? Acontece em todo e qualquer concurso. A gente fala que alguns concursos o pessoal se profissionaliza, né? Então você pega TRT, TJ, né, TRE, e agora a onda é polícia. Então você vê que, né, Polícia Civil está ocorrendo em tudo que é estado. Temos aqui no Paraná para outubro já a prova marcada, né? Teve aquele problema de adiar, toda aquela confusão, e agora para outubro. Ontem foi a Polícia Militar daqui, né? Então, essa troca de experiência que o canal permite, eu acho que é muito legal para o concurseiro, né? Então, você pegar a bagagem de cada professor, pegar essas dicas, né? Esse intercâmbio aí, e claro, de uma maneira bem acessível, né? A gente fala que o cara que quer estudar, ele não precisa investir milhões, ele não precisa vender o carro para estudar, não, né? Hoje a internet permite você ter acesso ao material de qualidade, né? E a um preço acessível. Só claro, né? Tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. Então, aqui no Revisando, a gente preza muito por essa qualidade, né? Não é à toa que a gente chama aí os melhores para poder falar, né? De uma forma... Não, opa, com certeza. Eu conheço já há um tempo já, né? Já de alguns cursos, né? Então, com certeza eu sei que o pessoal está em boas mãos. Beleza? Pessoal, terminando essa aula, a gente sobe o vídeo, eu mando o link para vocês, você assiste por aquele e-mail que você me passou, tá? É o e-mail para acessar o canal do YouTube. Então ela fica de forma privada para vocês, né, que contrataram essa aula. Mas divulga aí para os colegas, né, quem perdeu, quem não pôde. Ajuda o Diogão! Com certeza, ajuda todo mundo aqui, pô, né? E eu falo que às vezes o horário, poxa vida, esse horário eu não posso. Mas ele fica gravado, que você pode assistir depois do horário que você quiser, ok? Certo, Diogo? Abraço a todos aí. Falamos, né? Opa, conversamos aí. Até mais. Tchau, obrigado, professor. Abraço. Tchau, Vinícius. Tchau, menino. Obrigado pela força.